Luz, câmera e ação. Isso, porque senão eu não consigo ler aqui. Depois de uma certa idade essas coisas acontecem, né? Bom dia, gente. Bom dia a todos vocês. Não senti firmeza ainda. Bom dia novamente a todos vocês. Que Deus os abençoe nessa manhã. Colossenses capítulo 3, versos 12 a 14. Eu tenho encorajado a todos para que, embora a gente projete os textos bíblicos na tela, eu tenho encorajado para que você faça um esforço de trazer a sua Bíblia e aprenda, se você não sabe porventura, a manuseá-la. Este é um bom exercício para você fazer nesse instante. Claro que a vida às vezes é facilitada, mas às vezes a gente precisa dificultar um pouquinho para a gente entrar no esquema e aprender coisas que a gente tenha desaprendido ao longo dos anos. Se você pensa em adquirir uma Bíblia, uma dica, a versão que nós utilizamos chama-se Nova Versão Internacional, que tem a sigla NVI. Então, se você está procurando uma Bíblia quando for comprar na internet, enfim, você coloca lá, Bíblia NVI, é essa que nós usamos. Agora, se você não quiser gastar dinheiro, você baixa um aplicativo e usa o seu celular. Mas olha, faz uma diferença enorme você usar o papel aí. Colossenses capítulo 3, versos 12 em diante, deixa aberto aí. Eu quero começar esse tempo fazendo confissão de pecados. Pode ser? Podemos começar fazendo... eu vou confessar, você não precisa confessar não, sou eu que vou confessar para vocês. Você pode guardar os seus pecados, você confessa para Deus, mas eu preciso confessar para vocês, ok? Eu sou um mestre na arte do esquecimento de senhas. Sou mestre na arte do esquecimento de senha. Eu esqueço a senha do celular, a senha do cartão do banco, a senha que às vezes tem que ser diferente do crédito, eu esqueço a senha do Google, eu esqueço a senha do e-mail, eu esqueço a senha do Netflix, eu esqueço toda e qualquer senha que você, porventura, disser para mim, isso aqui tem que ter senha. Eu sou especialista nisso, isso é um pecado gravíssimo que eu cometo. Por quê? Porque hoje em dia, sem senha, você não faz muita coisa em algumas situações. Claro que o celular hoje dá a possibilidade do reconhecimento facial, da digital e tal, mas tem hora que tem que ter senha. E aí quando você esquece a senha, especialmente do seu cartão de banco, você porventura vai digitar lá, digitou errado. Aí ele coloca assim, senha errada. Aí você fala, não, eu acho que é uma outra. Aí você digita outra. Aí se você tiver errado, já era. Vai bloquear você. E aí quem sofre com isso, sabe quem é? A minha digníssima e santíssima esposa, que vai entrar, a salvação é pela graça, né? Não é? Mas ela vai para o céu pelas obras, porque ela que caça todas as senhas e tal, e às vezes eu perturbo alguns que trabalham em banco aqui, né? Extravei o cartão, preciso da sua ajuda, para não ter que ir na agência, né? A gente sempre tem uns contatos que facilitam a nossa vida, assim, olha, agora eu estou querendo arrumar para você e tal, mas é uma tortura esse negócio. Quando você esquece a senha, bloqueia. Mas reparou já que relacionamentos têm senhas? E se você não tiver a senha facilitada, vai bloquear. Se você não tiver a senha em mãos, bloqueia. Então você esqueceu de falar, por exemplo, um bom dia, e o outro entendeu que você não olhou na cara dele. Esqueceu a senha, esqueceu de usar a senha, bloqueou. Ou então você fez um comentário inadequado, o outro não gostou, bloqueou. Ou então você falou para ele que vota em um candidato, ele vota em outro, acabou. Não vai desbloquear nunca mais isso. Ou então sua esposa sai do quarto e diz assim,
com a roupa nova. Você acha que eu engordei? E aí você fala assim, se você for marido novo, né? Porque marido novo é inexperiência, né? Um pouquinho. Bloqueou para a vida inteira. Vai dar divórcio, está bloqueado mesmo. Mas é óbvio que nós também bloqueamos as pessoas. Porque de repente alguém fez algo que eu não achei interessante, eu bloqueio. Relações são bloqueadas pelo outro e por nós também. E aqui você me permite uma citação antiga de uma frase convencional, esses ditos populares de igreja, aqueles ditos de igreja, que afirma assim, viver com os irmãos nos céus será uma glória, mas viver com os irmãos aqui na terra, isso é uma outra história. E a gente se bloqueia mesmo, nós bloqueamos uns aos outros. E aí eu quero convidar você para caminhar conosco nesta minissérie de mensagens que fala sobre a gente desbloquear a paz, para a gente repensar relacionamentos, momentos que são tóxicos, situações de conflito, situações delicadas, situações complicadas de administrar, nós olhar para as Escrituras Sagradas e sabermos que a luz da palavra de Deus tem remédio para isso. À luz da palavra de Deus, existe um poder gigantesco, indescritível, de perdão e restauração. E o curioso é que a Bíblia não somente ela fala sobre isso, mas ela conta inúmeras histórias sobre isso. Ela tem exemplos práticos sobre isso. Há um poder restaurador, há um poder reconciliador, há um poder perdoador, e nós precisamos aprender a dependermos desse poder. Quando eu estou convidando você a olhar para Colossenses capítulo 3, eu acho que é bem interessante a gente olhar para Colossenses no capítulo 3, na verdade Colossenses, obrigado Lucas, como um todo, entendendo algumas coisas. Quando você está olhando no Novo Testamento para as cartas do apóstolo Paulo, e a gente fala e se refere muito a ele, é crucial que nós entendamos, e eu tenho falado e tenho enfatizado isso, que o Paulo, ele tem um jeitão de escrever, ele tem um jeitão, pensamento misturado, meio lógico entre os gregos e uma razão entre os romanos, mas sem deixar a sua alma judaica. E nesse jeitão de escrever, quando você olha para as cartas de Paulo, seja a carta aos Coríntios, carta aos Romanos, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, carta aos Colossenses, todas elas são caracterizadas por um jeitão. E que jeitão que é esse? A primeira parte da carta, via de regra, o Paulo, ele gasta ou ele usa o tempo do que ele está escrevendo para falar sobre o sacrifício da cruz. Então, na primeira parte da carta, o que ele faz? Ele quer lembrar você que nós estávamos mortos nos nossos pecados, como ele vai fazer na carta aos Efésios, mas Deus, que é rico em misericórdia, sacrificou o Filho dele na cruz para que, por meio daquele sacrifício, o nosso pecado, aquela coisa perversa, essa natureza que habita em nós, fosse purificada pelo sangue de Jesus e nós fôssemos salvos e redimidos pelo sacrifício da cruz. Normalmente ele está gastando então a primeira parte das suas cartas escrevendo isso. E na segunda parte ele vai dizer assim, já que agora vocês entenderam e creram, vocês precisam viver o estilo de vida do reino dos céus. E aqui eu quero fazer uma ponderação importante para você, que parece que boa parte dos cristãos do nosso tempo não estão entendendo, e alguns estão se esquecendo. A fé em Cristo
não é algo somente para se crer, mas também algo para se viver. Fé e vida, na visão bíblica, não são coisas dissociadas, separadas. Na visão bíblica, porque creio, vivo com base no que creio. Porque creio, porque fui salvo por Cristo, vivo com base nos padrões de Cristo. Porque sou cidadão do reino, não apenas carrego uma carteirinha no bolso. Se você for mais antigo, talvez você seja daquele tempo que tinha carteirinha de batismo, né? Você andou com esse negócio no bolso? Uma vez eu encontrei um cara na rua e falou assim: eu já fui debatizado, a minha carteirinha, está aqui. Mas não adianta ter carteirinha se não tem vida. Não adianta ter credencial. Não adianta ter diploma se não há vida submissa ao reinado de Cristo. Não é uma questão de moral. A Bíblia não está tratando disso, do que você pode e não pode fazer na vida. Mas quando você está lendo o Novo Testamento, a questão é a seguinte: se Jesus se tornou rei da sua vida, agora você é chamado para viver como um súdito deste rei. Você vive em obediência às diretrizes deste rei. Ele governa a sua vida. E você vive então como um cidadão do reino do céu, onde? Aqui na terra. Essa que é a grande questão. Quando você entra no capítulo 3, eu estou chegando já no texto, fique calmo. Quando você entra no capítulo 3, e isto vai acontecer mais que uma vez ao longo dos textos bíblicos, o próprio Paulo usa figuras de linguagem, metáforas, para falar sobre verdades ligadas ao reino de Deus. E aqui neste capítulo 3, ele vai usar uma figura de linguagem que tem a ver com roupa, a forma como nós nos vestimos. Mas ele não está falando de usos e costumes, não é isso. É uma figura de linguagem, ou seja, ele vai falar uma coisa para querer dizer outra. Então ele fará um comparativo para nós aqui neste capítulo, da seguinte maneira: ele vai dizer, a vida sem a presença de Jesus é como uma roupa, ou seja, uma roupa suja, manchada e rasgada. O que isso simbolizaria? A vida marcada pelo pecado. De outra maneira, ele vai dizer, nós precisamos, quando conhecemos a Jesus, nos despojarmos, arrancarmos esta roupa e vestirmos uma outra roupa, traduzindo, aderirmos um estilo de vida que tem a ver com o reino de Deus. Ou seja, quando ele fala de roupa, ele está falando de estilo de vida do reino dos céus. E é por isso que hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a importância da gente saber que nós podemos ter uma roupa nova para um problema velho. A vida em Cristo é uma solução nova para um problema velho chamado conflitos. Pastor, mas quão velhos são os conflitos? Olha, os conflitos surgiram já no Éden. Vou citar dois exemplos para você. O primeiro foi quando a Eva fez aquele favor para nós e se deixou seduzir pela serpente, e Deus aparece para conversar com o primeiro casal. Adão, o que foi que você fez? Começa o conflito, ele já fala assim, a mulher que o Senhor me deu, culpa de Deus e culpa da mulher. Primeiro conflito. Segunda situação, os irmãos, Caim e Abel. Um, num dado momento, se sente descontente com o outro, tira a vida do outro. Então, conflitos em relacionamentos compõem um problema velho, mas a solução é uma roupa nova, em Cristo. E por isso que eu estou convidando você para olhar na sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 3. Para te contextualizar, entenda o seguinte, repare que quando você olha para o verso 5, o Paulo está dizendo assim, ó, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele vai dizer mais, lá no verso 8, quando ele afirma assim, ó, agora, pois, abandonem
Esta palavra vai aparecer em outra versão bíblica como se despojem, ou seja capaz de se despir da sua roupa velha, que eu já expliquei, do seu jeito velho de viver. Se você está em Cristo, pegue aquela roupa e jogue fora. Cuidado. É aí que dorme um ponto muito sério. Certa feita, um cara que eu conheci na minha adolescência, gostava de andar de moto para cima e para baixo. Hoje em dia você não vê mais muito essas coisas, mas naquela época tinha aqueles camaradas que gostavam de acelerar, empinar moto, e as meninas ficavam derretidas e tal. E um sujeito assim, certa feita, passou alguém pedindo esmola na porta da casa dele. Roupa, qualquer coisa do tipo. E a mãe dele pegou umas roupas dele e deu para o camarada levar embora. Quando ele chegou em casa, foi ao guarda-roupa pegar uma camisa, que ele gostava da camisa para andar de moto. Mas a mãe dele tinha dado a camisa para o indivíduo. Ele não teve dúvida. Montou na moto e foi atrás do camarada pegar a camisa de volta. Se isso te parece esquisito, isto é o que nós fazemos com velhos hábitos. Estamos em Cristo, mas quando em vez vamos buscar camisas e roupas antigas para colocar de volta no nosso guarda-roupa. E a recomendação de Paulo aqui é: abandonem, se despojem disso. E aí, tendo se despojado e abandonado isso, façamos o quê? Aí chegamos agora no verso 12, que é onde nós queríamos chegar. Versos 12 a 14, quando ele vai dizer para nós o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e também de paciência. E aí eu quero convidar você a ler comigo o verso 13. Consegue? Dá para encarar? Vamos juntos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tem coisa na Bíblia que aqui entre nós, né? Não passa, né? Não desce na garganta, né? Mas aí, para complicar um pouquinho mais, a gente tem o verso 14, onde ele fala assim, ó: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Repare você que ele começa no verso 12, dizendo assim, ó: como escolhidos de Deus. O que nós precisamos observar quando nós estamos lendo essa expressão aqui, ó? Como escolhidos de Deus. Nós precisamos fazer um link desta fala aqui com aquilo que é dito na carta aos Efésios. Lembrando aquilo que eu tenho enfatizado também. Não somos nós que escolhemos a Deus. É Deus quem nos escolhe. Não sou eu quem tomo uma decisão por Cristo, mas foi o próprio Cristo Jesus quem tomou uma decisão por mim. A carta aos Efésios vai nos dizer no seu capítulo 1, que Deus nos escolheu nele, ou seja, em Jesus, antes da fundação do mundo. E Jesus depois reitera isso dizendo o seguinte aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, foi eu quem escolhi a vocês. E aí agora em Colossenses ele fala assim, ó: como escolhidos de Deus. Porém, nós precisamos ter uma perspectiva adequada sobre isso. Porque o fato de ser escolhido por Deus em Cristo não é só um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Eu me lembro que alguns anos atrás, uns bons anos atrás,
eu fui contratado por uma empresa que oferecia carro para a sua equipe comercial, carro da empresa. O carro era horrível, porque era laranja, mas era da empresa. E era bom andar com o carro da empresa, porque a gasolina era da empresa. A manutenção também era da empresa. Portanto, todos os problemas que o carro apresentasse, era da empresa. O IPVA era da empresa. Lembrando do IPVA, o IPVA era pago pela empresa. Então, o carro podia ser até amarelo, sem problema nenhum. Mas a questão não era a cor, a questão é que na porta do carro, como é comum da maioria das empresas, tinha o nome da empresa. Então, foi ótimo ter sido selecionado por um gerente que me chamou para trabalhar naquela empresa. Foi ótimo ter recebido o privilégio de receber o carro da empresa para andar para todos os lados, inclusive de final de semana. Mas por onde quer que eu andasse, eu estava carregando o nome da empresa. Traduzindo, tem privilégios que nós recebemos, que eles vêm anexados à responsabilidade. E por vezes a responsabilidade, ela é maior do que o privilégio. Então, quando você está lendo como escolhidos de Deus, se eu fui escolhido, ótimo, graças a Ele porque Ele me escolheu, há juntamente com isto uma responsabilidade de viver como alguém que reflete a glória do Deus que me escolheu. E aqui que está o desafio. Olhar para a minha própria vida e pensar se esta vida, ela reflete a glória deste Deus. Mas se você voltar no comecinho deste versículo, nesta versão que estamos usando, aparece a palavra que pode ser observada da seguinte maneira: vocês antes, sem Cristo, viviam uma vida como quem anda todo rasgado, dilacerado, joga aquela roupa fora, agora você vai vestir uma roupa nova, a roupa que vai refletir o caráter de Cristo na sua vida. Portanto, você então, que foi escolhido como alguém amado por Deus para viver assim, entenda que você tem uma responsabilidade nesta realidade. Você tem uma responsabilidade para com esta roupa que está sendo entregue para você, esse jeito de viver a vida. E que responsabilidade que é essa? O Paulo traz para nós aqui duas diretrizes básicas. Parece que primeiro ele está sugerindo para a gente, de fato, se apropriar, vestir esse jeitão do reino dos céus, esse jeitão, esse estilo do reino dos céus. Repare você que ele fala assim, ó, lá no verso 12, revistam-se. Revistam-se. Mas revistam-se do quê? E aí ele coloca 5 coisas que parecem impossíveis a nós. Revistam-se de profunda compaixão, o que na verdade pode ser traduzido como sensibilizar-se e ter um pouquinho de empatia pela vida do outro, num mundo onde a gente tem se tornado indiferente. A gente está acostumado com o caos, a gente está acostumado com a tragédia, e a gente tem se tornado indiferente à miséria do próximo. E quando eu falo em miséria, eu não estou me referindo simplesmente à miséria financeira, miséria econômica, miséria material, mas tem gente que está miserável da alma. E ele sugere para nós, na verdade, ele nos orienta, vistam-se de profunda compaixão. Segundo, vistam-se de bondade. Sejam bons, mesmo quando vocês, porventura, puderem ser maus. O que é isso? Isso é o caráter de Deus, que deveria nos condenar, mas que age graciosamente conosco. Isso é bondade. Terceiro, ele fala assim, ó, sejam humildes, ou seja, revistam-se de, terceira peça do traje, hein? Humildade. Humildade.
Certa feita, Jesus, cumprindo as promessas do Antigo Testamento, está entrando em Jerusalém, quando é dito assim, ó: eis aí, Jerusalém, veio o teu rei, humilde, montado em jumenta, jumentinho, filho de jumenta. Aí ele reitera, mansidão, que é muito parecido com o contexto da humildade, mas que pode ser entendido como poder sob controle. É a realidade da cruz. Jesus sendo desaforado diante da cruz, o povo dizendo para ele assim: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. E ele ora dizendo assim: Pai, perdoa porque não sabem o que falam. Poder sob controle. E por último, um último item de peça aqui, ele fala sobre paciência, ou então longanimidade. Traduzindo, andar a segunda milha com alguém que não deveria ter andado talvez nem a primeira porque o fulano me ofendeu. Jesus vai dizer assim, lembra? Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém te convidar para andar uma milha, corre duas, vai mais uma com ele. Agora, o problema é que quando você chega nesta parte do texto, ela está emendada com duas peças que incomodam demais, porque ele fala sobre duas peças importantes. Alto lá, só um pouquinho. Me permita abrir um novo parêntese. Você está olhando para esses 5 itens da vestimenta que o Paulo está propondo e está dizendo assim: meu Deus, como é complicado lidar com isso. Pois é, nós estamos vivendo num tempo onde tem muita gente defendendo a seguinte ideia, e eu quero aproveitar o gancho para falar sobre isso com você. Qual é a ideia? Eu posso ser um cristão sem fazer parte de uma igreja. Eu não preciso de igreja. Inclusive, você tem os chamados desigrejados. A minha comunhão é com Deus. Esta é uma das ideias mais contrárias à Bíblia e perversas da nossa geração que você pode imaginar. Por quê? Porque na realidade do Novo Testamento, Cristo é o cabeça, a igreja tem partes, chamada de corpo. Por um lado, você vai encontrar diversas ocasiões o próprio Paulo dizendo assim, ó: amem uns aos outros, suportem uns aos outros, orem uns pelos outros. Em outras, vida em Cristo é vida de comunhão. Acontece que tem gente que prefere ser egoísta e não quer lidar com pessoas. Então é muito mais fácil dizer assim: eu não preciso de igreja. Mas para viver igreja, nós precisamos viver o que ele está dizendo para nós aqui. Vestirmos-nos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, mais os 2 itens que vão entrar agora no guarda-roupa. Porque ele fala para nós, lá no verso 13, ó: suportem-se uns aos outros. Mas este suportar não é um suportar de tolerar, não é isso. Este suportar é um suportar de escorar. O outro está em queda e você escora para que ele não caia. Então ele diz assim, ó: suportem uns aos outros. Claro, tem hora que você escora embaixo, tem hora que você segura em cima porque o outro está caindo. Suportem, ajudem o outro a permanecer em pé. E aí que vem a questão, porque ele emenda dizendo assim, ó: perdoem as queixas que vocês tiverem, perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Perdoar não é algo muito simples, né? Perdoar não é algo muito prático. E todos nós temos problemas, sem dúvida alguma, com a área do perdão. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos fere, isso é
complexo demais. É muito mais fácil carregar mágoa, rancor, deixar coisas mal resolvidas ao longo dos anos. Eu perdoo em qualquer situação. E Jesus faz um apontamento que é muito incômodo para nós. Porque ele não diz para que nós fiquemos apáticos e inertes diante da ofensa do outro. Ele diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra você, vai conversar com ele. É duro porque a iniciativa é do ofendido e não do ofensor. Então a gente sempre fica na expectativa de que o perdão vai acontecer quando porventura nós formos procurados por alguém. Alguém diria, mas errar é humano. Errar é humano, já ouviu essa frase? Como que ela continua? Perdoar é divino. Ou então, como afirmam alguns, né, quem perdoa é Deus, eu não. Equívoco. Visite a história de José no final do livro de Gênesis. A história de José é uma das histórias mais contundentes acerca do perdão. Porque ele é um garoto que tem apenas 17 anos e ele é traído e vendido pelos seus irmãos, que o entregam para serem comercializados como um escravo no Egito. Ele é arrancado do convívio da família com base na traição dos seus irmãos e na maldade e perversidade dos seus irmãos. Agora imagine um jovem com 17 anos que é arrancado do seio da sua família e vai viver como escravo no local longe da sua casa. Essa história ela é tão grande em Gênesis que ela ocupa pelo menos 7, 8 capítulos lá no final do livro de Gênesis. Mas como diz o ditado, o mundo dá voltas. José cresce, amadurece, e por intervenção divina, nas voltas do mundo, ele se torna governador do Egito, o segundo homem abaixo do rei. Desculpe, o primeiro homem então abaixo do rei. E quando ele reencontra os seus irmãos, ele poderia ter se vingado dos seus irmãos. Mas é aqui que está a chave. José não se vingou. E por que não se vingou? Não se vingou porque ele fez uma escolha. Ele tomou uma decisão. Ele decidiu perdoar. Mais do que um sentimento, tem a ver com uma decisão. E é por isso que o Paulo está dizendo para nós assim, perdoem, como o Senhor perdoou vocês. Repassem aquilo que vocês receberam. Compartilhem aquilo que foi compartilhado com vocês. O sangue do Filho de Deus foi vertido na cruz para que você pudesse ser perdoado. Olha o preço disto. E agora ele afirma, você foi perdoado diante desta realidade, com tamanho preço, e está perdendo a pestana aí com picuinha? Está perdendo o sono por causa de bobagem? Daqui 2 domingos o pastor Alex vai falar sobre uma das parábolas contadas por Jesus, que reflete exatamente isso. Perdoar como nós fomos perdoados. Nós precisamos nos vestir com o design, o estilo de roupa do reino de Deus. E o reino é assim. Mas repare você que tem um detalhe importante aí, porque tem uma peça que é imprescindível nesse jeitão de se vestir na realidade do reino.
E essa peça, ela vai aparecer para nós aqui no verso 14, quando o Paulo fala assim, ó, sobre todas estas coisas, por cima, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Você que entende de moda, é porque eu não entendo não, você que entende de moda, me ajuda agora. Qual é a cor da roupa de traje que não pode faltar em um bom guarda-roupa? Isso não serve para mim, que o meu é tudo azul, tá? De vez em quando muda um pouquinho, mas via de regra é tudo azul. Mas qual é a cor de roupa que não pode faltar em um guarda-roupa? Preto, branco, preto e branco. Gente, vocês são chique demais. Tem preto e branco lá no seu? Vocês são muito chique. Então tem que ter a roupa básica, não é isso? Que é a peça branca, ou então a peça preta. Aqui, o amor é como esta peça básica que não pode faltar em relacionamentos. Mas que amor é esse sobre o qual o Paulo está falando para nós? Isso é tão importante que você precisa lembrar que quando Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento, Jesus responde, na verdade, o maior são dois. Lembra? Primeiro, tá ruim, hein? Amar a quem? A Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas que tipo de amor Jesus está se referindo? Porque a gente costuma atrelar muito amor a afeto. Na realidade ocidental a gente mistura um pouco às vezes amor com paixão, aquela coisa que consome o nosso coração e tal, mas biblicamente o amor ele transcende esta coisa do sentimento. Biblicamente o amor tem a ver com ação, decisão, comportamento. Uma boa explicação para isso está na carta aos Coríntios, no conhecidíssimo texto de Coríntios, quando Paulo fala para nós sobre a excelência do amor. Quando você olha para esse texto de Coríntios, no capítulo 13, e agora você que está com a Bíblia na mão, leva vantagem, porque o texto não está projetado. Lá no verso 4, ele fala assim, ó, o amor do grego ágape, que significa aquele amor sacrificial, a capacidade de se sacrificar, de se negar em prol do outro. Então ele fala assim, ó, o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, o amor, ele não inveja, o amor, ele não se vangloria, o amor, ele não se orgulha, o amor não maltrata, ele não procura os seus próprios interesses, o amor não se ira, e o amor não guarda rancor. O amor é muito mais uma decisão e uma atitude do que um sentimento na perspectiva bíblica. E o Paulo está dizendo para nós que esta é a peça que não pode faltar na nossa vida. Não há como estabelecermos perdão, reconciliação em relacionamentos. Não há como removermos o rancor se não houver a presença do amor. Se não houver a escolha pela jornada, pelo caminho, pela trajetória, pela rota do amor. Não há como encontrarmos cura para relações quebradas e rompidas. Não há como desbloquearmos a paz se esta peça não estiver no nosso guarda-roupa. E note que ele diz o seguinte, o amor, ele é o elo perfeito. Por isso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então repare você que é necessário nós pensarmos em uma nova roupa para enfrentar um velho problema. O traje da presença de Cristo
para enfrentar problemas de conflitos. E aí eu quero perguntar para você o seguinte: tem questões mal resolvidas que você precisa administrar, está precisando resolver? Tem assuntos mal conversados com pessoas? Você está em paz quando você chega na presença de Deus, com o que está acontecendo na sua vida? Você está em paz com seus relacionamentos? Porque se você não tiver, se nós não estivermos, estou dentro do pacote, ok? Se nós não estivermos, nós precisamos lidar com as nossas crises e desbloquearmos a paz. Quero desafiar você a pensar sobre isso, a orar sobre isso, e se necessário for, a agir nesse sentido, para desbloquear relacionamentos e promover a paz. Já conectando com o próximo domingo, quando Paulo vai dizer na carta aos Romanos o seguinte: no que depender de vocês, tenham paz com todos. Eu sei. Desceu atravessado na sua goela, né? Eu sei. Tem muita coisa parada aqui também, você pode ter certeza. Eu sou como você. Eu tenho problemas para resolver. Eu tenho problemas para resolver. E eu acho que você talvez tenha também. Vamos orar? Pai amado e poderoso, nos visita, Senhor, com o poder da reconciliação, do perdão e da restauração. Visita-nos, ó Deus, com um agir grandioso e maravilhoso do Teu Espírito, que nos ajude a nos movermos em amor, ó Deus, em perdão, em reconciliações, de modo que a presença de Jesus seja vista em nós, Senhor, por meio da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência. Socorre-nos e ajuda-nos a suportarmos, Senhor, uns aos outros. Ajuda-nos a perdoarmos uns aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a desbloquearmos a paz, que por vezes é bloqueada por escolha e decisão do nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.